Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu represento a Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, ou recolocação, coaching executivo, planejamento de carreira, entre outras atividades voltadas ao desenvolvimento humano. Recentemente, eu escrevi vários livros, 3 livros especificamente, e ao longo de minha carreira publiquei 15, que eu gostaria muito que, se você pudesse, investisse na aquisição de um deles, como por exemplo, este primeiro aqui, A Sabedoria, aliás, O Princípio da Sabedoria, Lições de Salomão para o Bem Viver. Salomão foi um grande sábio judeu, ele foi um grande político e também um grande rei. Este livro, Provérbios de Salomão, ele reúne aproximadamente 1000 deles. Segundo a história, ele deveria ter talvez 3.500, mas 2.500 se perderam ao longo da história. De qualquer maneira, este é um livro que pode inspirar a ter uma vida e uma carreira melhor. Este outro aqui, eu escrevi tendo como objetivo orientar o meu filho mais novo, o Philip Henry. E ele, naturalmente, é um livro que trata de conselhos que um pai, que um consultor, que um coach gostaria de passar para as futuras gerações. Na verdade, este livro eu recebi a inspiração de escrevê-lo quando li a biografia de um grande empresário norte-americano, Thomas Mellon Sr., que era um menino pobre, vindo de uma pequena fazenda, quando ele empreendeu uma viagem à cidade de Pittsburgh. Naquela ocasião, isto há mais de 1,5 séculos atrás, ele desejou conhecer esta cidade, que tinha aproximadamente 900 pessoas. E também tinha uma universidade, a Universidade de Pittsburgh, com 70 alunos apenas. O pai dele queria que ele permanecesse na fazenda, porque dizia que a agricultura era o futuro do mundo. E ele disse: não, papai, eu quero estudar, eu quero estudar. E um belo dia, ele pegou o seu cavalo e foi para a cidade de Pittsburgh. Quando ele chegou, a cidade de Pittsburgh, uma cidade muito acidentada, com muitas montanhas, e ele parou sobre o seu cavalo e ficou olhando uma mansão maravilhosa lá na frente. E ele disse: o que este homem fez para merecer uma casa tão rica? Olha que destino. Depois ele veio para a cidade para estudar, se formou em Direito e a partir daí ele construiu uma das 4 maiores fortunas americanas de seus dias. Ele, Andrew Carnegie, Vanderbilt e também J.P. Morgan. Ele construiu um grande banco, Mellon Bank. Ele construiu uma grande linha férrea. Ele tinha fazendas, ele tinha uma empresa de construção, uma verdadeira fortuna. E ele escreveu este livro, My Life, que é uma biografia maravilhosa para orientar não apenas os seus filhos, mas também os seus netos e os seus bisnetos. Eu li aquele livro e fiquei tão impressionado que eu comecei a pesquisar. E aí então escrevi este livro. Este outro aqui foi baseado na minha experiência, vulnerabilidades de um executivo. Aqueles pontos que, ao longo de minha carreira, ao conversar com milhares de executivos, eu anotei aqueles problemas que poderiam fazer descarrilar a carreira de um executivo, como a teimosia, a arrogância, a soberba, a inveja, o despreparo, a não administração da carreira como negócio, entre tantas outras vulnerabilidades. Portanto, se você puder, eu sugiro que você adquira um destes livros. E acredito que eles poderão ser muito benéficos para a sua vida e para a sua carreira. Com esta longa introdução, eu gostaria de discutir com você hoje um assunto que fatalmente vai lhe interessar. Como você avalia a sua carreira? Como você avalia a sua vida? Por que este clipe?
Por uma razão muito simples. Eu tenho mais de 40 anos de vida consultiva. E eu digo para você com toda clareza, com toda a verdade, que são poucos aqueles profissionais que param ao longo de suas carreiras para fazer uma avaliação do progresso que empreenderam ao longo de toda a sua existência. Daí porque você encontra um número grande de pessoas infelizes, insatisfeitas nos seus empregos. Elas não evoluem, elas não crescem, elas não enriquecem as suas mentes, elas não tratam de um balanceamento de vida que é super importante nos dias atuais, quando você é pressionado de todos os lados, de baixo para cima, de cima para baixo, de lados, sem falar na complexidade do mundo dos negócios. Como dizia o Warren Bennis, se você não está confuso nos dias atuais, é porque você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Daí a minha preocupação em orientá-lo, mesmo que de uma maneira muito rápida, sobre como você deve avaliar a sua carreira. E também a importância de fazer isso. Todo avião que empreende uma viagem, o piloto tem a cautela de examinar cada ponto do avião, de tal maneira que ele não venha encontrar qualquer problema ao longo do seu caminho. O navio, a mesma coisa. Quando você vai empreender uma viagem de férias para um país estrangeiro ou para uma terra distante, você também se preocupa em estudar, em ler sobre aqueles países que você vai visitar, até porque isso vai enriquecer a sua mente. Muito bem. Ora, nós fazemos tudo isso aqui fora, mas nas nossas carreiras, o que é que fazemos para avaliar o nosso progresso? O que é que fazemos para avaliar as nossas carreiras? Então eu sugiro que você faça uma pausa de vez em quando, a cada ano, a cada 2 anos, no máximo a cada 3 anos, sobre o seu progresso. E como fazer isso, Gutenberg? Muito simples. Você foi promovido nos últimos 3 anos? Se você não foi, você está retardando a sua carreira. E você pode entrar num período de estagnação, no qual vai dizer: eu não tenho mais nada a aprender nesta organização. Ou a organização vai dizer: nós não temos uma oportunidade para você, porque você não tem o perfil que hoje desejamos para os nossos negócios. É tanto que hoje, grande parte das demissões, um número significativo das demissões, são provocadas porque o profissional não atende às expectativas ou às necessidades da organização. Mas você permanece dormindo, você precisa acordar. Você precisa ter a humildade de parar, de pensar e de dizer: por que estas coisas estão acontecendo? Além disso, você precisa perguntar: o que é que me deixa apaixonado por um trabalho e buscá-lo intensivamente até encontrá-lo? Você tem de perguntar a si mesmo: quais são os meus valores, quais são os valores dominantes da minha vida e da minha carreira? Se você não tem resposta, você precisa encontrá-las. Qual é a minha filosofia de vida? Você já pensou sobre isso? Qual é o meu estilo de liderança? Quais são as minhas fortalezas ou os meus pontos fortes? Quais são as minhas vulnerabilidades? Como eu me mantenho atualizado? Como eu me preparo para o mundo futuro? Que livros eu estou lendo? Que cursos estou fazendo? Nesta outra semana, eu iniciei um trabalho de coaching com um executivo de uma grande organização multinacional. E eu perguntei para ele: como você se mantém atualizado? Ele disse: eu leio jornais, eu vejo o noticiário, eu converso com alguns amigos, e segui o caminho. E eu lhe perguntei: qual foi o último livro que você leu? E ele disse para mim: Gutenberg, eu não tenho hábito de leitura, faz muito tempo que eu não leio um livro.
E aí então, eu me valendo da sabedoria do Ben Franklin, cientista, empresário bem-sucedido, diplomata norte-americano, eu disse para ele: fulano, o homem que não lê é igual ou pior do que aquele que ele não sabe ler. Muito bom, continuemos a jornada. Faça a pergunta, por que eu não estou crescendo na minha organização? Talvez você não valorize a importância do seu marketing pessoal. Talvez você não dá importância ao jogo político nas organizações, que é muito forte. Não adianta você dizer que não gosta de política. O homem é um ser eminentemente político, como dizia Aristóteles. Você tem política entre os membros de sua família, um irmão contra uma irmã, a mãe contra a nora, ou a nora contra a sua sogra. Política é uma parte da vida. E se você não aprender a jogar politicamente numa organização, eu digo para você com toda a autoridade, com toda a sinceridade do meu coração, e eu sei que a verdade muitas vezes não me ser dita porque ela dói, ela fere, mas eu aprendi que o livro que não fere a sua cabeça não é um bom livro para você ler. A mesma coisa eu digo em relação a essa questão. Você ou aprende a ser um político na organização, ou você não tem futuro nela. E vou mais além. Algumas vezes não é o melhor que vai aos melhores postos de uma organização. Não são os mais preparados, mas são aqueles que são habilidosos no jogo político. E se você não for habilidoso no jogo político, eu digo para você, você não vai muito longe em sua carreira. Nesta última semana, eu estava conversando com dois profissionais, ambos de uma grande instituição financeira. E um deles me disse: Gutenberg, um dos meus maiores erros que pratiquei foi não ser habilidoso no meu último emprego, politicamente habilidoso. A outra pessoa, já uma executiva, ela disse: Gutenberg, eu não gosto do jogo político e estou pensando em mudar radicalmente de carreira. Então, você tem de perguntar a você mesmo, você tem de parar para avaliar a sua carreira. Se você não avaliar, você não vai avançar, você não vai crescer. E eu acredito que quando você era mais jovem, ou você que é jovem hoje, você tem grandes sonhos, você tem grandes ambições, você quer progredir, você quer prosperar, você quer conquistar o mundo. Mas infelizmente, à medida que o tempo vai passando, você vai perdendo este fogo ardente que queimava a sua mente e o seu coração, e você começa a estagnar, a estagnar, a estagnar e a estagnar. Portanto, você que me escuta hoje, pense nesta minha prédica, como avaliar a sua carreira, e faça totalmente diferente. Porque se você não o fizer, repito, você não vai progredir. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência em me ouvir. E eu espero que estas minhas palavras não sejam como balas sem pólvora, que disparam, que fazem barulho, mas que não ferem ninguém. Eu quero, como dizia Padre Vieira, que estas minhas palavras lhe firam de tal maneira a você sair do seu quadrado, do seu comodismo. Porque se você não progredir, é bem provável que o seu país também nunca progrida. Espero que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com, ou então me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Eu lhe sou muito grato e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!